você já pensou em como Zegion foi parar em Tempest? Eu já contei a história sobre como que Rimuru encontrou Zegion na floresta, onde eles estavam feridos e então foram salvos e curados pelo Rimuru, que então lhes deu nomes e um trabalho que era cuidar dos trens e das dríades. Mas como que eles foram parar lá em primeiro lugar? É importante falar que Zegion e Apito são da raça Insecta. Zegion é o segundo filho de Zelanus, o rei dos Insectas, e estava destinado a herdar o trono do imperador no futuro. Porém, é quando ele enfrentou um grande desafio. Seu irmão mais velho, que temia sua ascensão ao poder porque isso poderia frustrar seus próprios planos de conseguir o trono para si mesmo, decidiu ir contra o Zegion. Assim, sendo consumido por suspeitas, ciúmes e, claro, pela ameaça que seu irmão mais novo significava, ele planejou então começar a atacar Zegion, o que forçou o jovem Insectar a fugir de sua casa, e assim ele acabou chegando no mundo central, dentro da floresta de Jura. E isso é claro porque ele não tinha condições de sobreviver a essa batalha pelo poder em sua casa. Ao chegar na floresta, Zegion encontrou um poderoso monstro tigre que começou a brincar com ele enquanto o machucava, já que o monstro era mais poderoso que os insetos. Mas então foi quando Rimuru o avistou, espantou o monstro e salvou Zegion, o curando, dando um nome e um propósito, um trabalho que era cuidar das Dríades, e mais tarde iria para o labirinto de Tempest, como nós já sabemos. Em Tensura, muita coisa foi deixada de fora do anime, enquanto outras ainda não foram mostradas para vocês. E é claro que eu venho falar sobre tudo isso aqui, afinal eu amo Tensura e me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste, então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Em segundo lugar, você sabia que Gobemon cortou seu próprio braço para não errar com Rimuru? Eu já comentei no canal antes sobre como durante a missão para proteger Myormaios, Gobemon perdeu seu braço e o anime não mostrou isso, mas eu não cheguei a comentar como que ele perdeu seu braço. Depois que Rimuru o colocou como guarda-costas para Myormaios durante a jornada, uma caravana de inimigos atacaria Myormaios enquanto controlavam monstros, sendo um deles um basilisco muito poderoso. O monstro soltava gás por sua cauda e esse mesmo gás petrificava as pessoas. E quando Gobemon pulou para proteger os outros, o gás acabou pegando no seu braço e assim começou a petrificação. Para impedir que isso se espalhasse, Gobemon imediatamente cortou seu próprio braço com o machado sem pensar duas vezes. Porém, isso o fez ficar debilitado e fraco, acabando por desmaiar e precisando da ajuda dos outros que ele deveria salvar. E então juntos eles derrotaram o basilisco. Depois da batalha, Myormaios ofereceu poções para Gobemon, mas ele as recusou porque ele ainda tinha seu orgulho e isso serviria como uma marca para sua própria falha. Porque aqui ele considerou que ele tinha falhado com os planos do Rimuru, onde é claro depois o Rimuru curou ele à força, já que o próprio Goblin não queria ser curado. Em terceiro lugar, você sabe o quão poderosas são as habilidades finais? A maior parte das pessoas do mundo central não sabem sobre a existência de habilidades finais, apenas os poucos que as possuem as conhecem. Por isso, quando alguém consegue uma habilidade única, essa pessoa sempre fica muito feliz, confiante em si mesmo e acham que estão alcançando o pico de poder do mundo. Muitos inclusive pensam que estão no mesmo nível que um verdadeiro Lorde Demônio, porque ele tem uma habilidade única. Sem saber que, é claro, o buraco é muito mais embaixo. A diferença entre uma habilidade única e final é como o céu e a terra. A única forma de lutar contra uma habilidade final é possuindo outra habilidade final. E isso inutiliza a maior parte das habilidades únicas que existem. Pouquíssimas conseguem se manter contra uma final. As habilidades finais são criadas a partir dos desejos mais profundos e emoções mais fortes dos seus usuários, assim como acontece com as habilidades únicas. Porém, você precisa ser muito mais poderoso para ganhar uma habilidade final. Além de, claro, você precisa receber uma iluminação sobre as habilidades finais. Você precisa aprender que existe um novo nível após as habilidades únicas e que você pode crescer e evoluir para além disso. E essas duas condições já tornam
muito difícil qualquer um conseguir uma. E elas também são muito raras, ao ponto de que poucas pessoas no mundo tinham uma sequer quando nós fomos apresentados a ela pela primeira vez. Por isso que naquela época o Rimuru ter 4 delas era muito anormal, já que a maior parte das pessoas que possuíam uma ou 2 no máximo. Até mesmo verdadeiros Lordes Demônios, alguns deles não as possuíam, para vocês terem ideia do quão grandes elas são. A única pessoa na série inteira que foi mostrada a ser capaz de derrotar um usuário de habilidade final sem possuir uma é o próprio Diablo, já que ele tinha um controle tão grande e preciso de sua habilidade única, e só com uma habilidade única ele pôde rivalizar com habilidades finais, porque o Diablo é um ponto fora da curva. Em quarto lugar, você sabe por que o Guy criou o Conselho de Lordes Demônios, o famoso Walpurgis? Guy criou o Conselho Walpurgis há 2000 anos atrás, como uma parte do seu jogo mundial contra o Rudra. Se você não sabe, o imperador do Império do Oriente, Rudra, tem um jogo mundial contra Guy Crimson, que seria o líder dos Lordes Demônios. Embora inicialmente eles fossem inimigos, Guy e Rudra se tornaram muito amigos através de suas batalhas, já que eles tiveram várias e várias batalhas, vários e vários confrontos, e eles se aproximaram através deles. Porém, esses confrontos entre os dois sempre acabavam em empates, ninguém nunca ganhava, os dois eram muito parecidos em questão de força. Dessa forma, ambos concordaram em jogar um jogo, uma competição onde os dois não lutariam diretamente um contra o outro. Em vez disso, eles usariam peões subordinados para travarem essas batalhas. O prêmio da competição, é claro, era a dominação mundial, a conquista do mundo. Para serem seus peões, Guy formou o Conselho dos Lordes Demônios, querendo usar os Lordes Demônios como peças em seu jogo contra o Império. Mas claro, além disso, antes da criação do Conselho de Lordes Demônios, ele já tinha meio que uma espécie de reunião com Ramírez e Milin, mas essa reunião específica era mais para passar um tempo, trocar informações, comer alguma coisa, essas paradas. Mas já o Walpurgis em si foi ele criando peões para usar em seu jogo. Em quinto lugar, você sabia da existência de humanos superiores? Em Tensura, a primeira espécie mortal a ser criada no mundo central foram os humanos superiores, e o primeiro humano era Jahil. Os humanos superiores eram seres que se aproximavam da perfeição, eles deveriam ser aqueles que iriam popular o mundo, como os seres vivos que Veldanava tinha em mente. Eles deveriam ser o epítome de sabedoria, de força e de graça, ao lado de uma capacidade inerente de usar magia como alguns dos mais poderosos. Todos os humanos superiores eram feiticeiros e magos, eles conseguiam usar feitiços perfeitamente como se fosse uma segunda natureza para eles. Usar feitiços era tão fácil quanto respirar para os humanos. Porém, eles não eram tão perfeitos quanto deveriam ser. O ego dos humanos era muito grande, eles eram arrogantes e egoístas, principalmente seu imperador, Jahil, o primeiro humano a ser criado. Em sua ambição, eles decidiram que queriam controlar tudo e o próprio mundo. E logo eles foram julgados como falhas por seu criador, que então os abandonou para que eles sobrevivessem por conta própria, sem mais a ajuda dele. E após isso, ele foi criar outras raças para compensar a falha que eram os humanos. Mas claro, eles conseguiram perseverar, afinal eles eram muito poderosos, e assim criaram seu império, sua civilização com Jahil no topo dela. Mas então o seu egoísmo e a sua ganância tornou sua queda. Jahil, em sua fome por poder, invocou o Primordial Vermelho para destruir uma nação rival, apenas para também ser destruído pelo demônio, que acabou com seu império e roubou as almas de seus cidadãos. E ali os humanos superiores seriam apagados desse mundo, com a alma de Jahil sendo a única sobrevivente. Em sexto lugar, você já se perguntou o quão poderoso Masayuki é? Eu já comentei no canal como ele é o cara mais sortudo do mundo, e a sua habilidade final dá uma sorte ainda maior, além de, claro, ser de cheat completo. O cara tá no modo easy do game. Mas não para por aí, porque ele possui habilidades que realmente são poderosas e podem causar alguns estragos se usadas de maneira certa. A parte mais poderosa da habilidade de Masayuki é ele poder invocar heróis escolhidos do passado que já morreram. E não apenas isso, mas ele os traz de volta nos seus respectivos auges, quando eles eram mais poderosos. Os heróis
invocados são réplicas perfeitas dos heróis originais, possuindo todas as suas memórias, habilidades e experiências. Até mesmo as armas míticas e lendárias que eles usavam durante as suas vidas são replicadas com os mesmos poderes, os tornando ainda mais poderosos. E um desses heróis que ele pode invocar é justamente o auge do Imperador Rudra, que é a sua vida passada, invocando ele da época em que sua alma ainda não havia sido degradada, e ele era absolutamente um dos mais poderosos do mundo. E claro, além disso, sua habilidade ainda dá uma sorte extrema para Masayuki, que o ajuda em cada aspecto de sua vida. Então, de fato, essa habilidade do Masayuki é quebrada a um ponto sem igual. Mesmo ela sendo uma habilidade única, ela realmente pode rivalizar com uma habilidade final dependendo da habilidade final. Em sétimo lugar, você sabe qual é a diferença entre um dragão e um verdadeiro dragão? Se não sabe, é porque o anime cortou isso e não viu no outro vídeo, é claro. Dragões não podem ser confundidos com dragões verdadeiros, já que eles são completamente diferentes. Embora, é claro, eles ainda sejam seres bem poderosos para criaturas mortais. Os dragões são uma raça que originalmente não existiam nesse mundo. No passado distante, existiam apenas os verdadeiros dragões, onde, é claro, Veldanava, o deus desse mundo, era um deles. E então, após ele ter sua filha, Milin, Veldanava, antes de se aposentar completamente, usou o resto de seus poderes para criar um bebê dragão. Um bebê dragão que, no caso, seria outro verdadeiro dragão, mas ainda não estava completo. Ele era como se fosse uma espécie de mascote e irmão mais novo para Milin. Porém, como sabemos, esse bebê dragão foi morto, e então acabou por reviver como um dragão do caos, causando muita destruição no mundo. Porém, também é aqui que é o nascimento dos dragões normais. No processo de sua morte e transformação em um dragão do caos, com a sua alma sendo perdida, o fator dragão que pertencia a Gaia foi espalhado pelo mundo afora, deixando o corpo do dragão do caos, que agora já não era mais um verdadeiro dragão. E então, a partir desses fatores dragões ou fragmentos de fatores que foram espalhados pelo mundo, a espécie conhecida como dragões acabou nascendo, sendo feitos a partir da essência de Gaia, que no caso é a essência de Veldanava. Os dragões são seres um pouquinho parecidos, pelo menos em aparência, com os verdadeiros dragões, mas obviamente são versões completamente inferiores e materiais, nem chegando perto de serem espirituais. Eles não podem sequer ser comparados com os verdadeiros dragões. Os dragões normais são melhores descritos como dinossauros mais poderosos, segundo a Light Novel. Já por outro lado, os dragões verdadeiros são existências absolutas, uma das maiores criações de Deus, que também era um dragão verdadeiro por si mesmo, mostrando a grandeza dessa raça. Deus era um dragão verdadeiro e seus irmãos também são. Eles são existências divinas que precisam apenas de sua mente e consciência para estarem vivos, além de, claro, serem essencialmente imortais. Mesmo que, por exemplo, o Rimuru devorasse um dragão verdadeiro, esse dragão não morreria para sempre. Em algum lugar do mundo, após algum tempo, ele renasceria como um novo dragão verdadeiro com as mesmas características, embora sem parte de suas memórias. Em oitavo lugar, você sabe como que Michael virou um Manas? Como sabemos, habilidades finais, embora raramente, eles podem desenvolver consciência. Justamente como aconteceu com Michael ou Rafael, que são habilidades finais que eram bem únicas em sua essência e se tornaram ainda mais únicas ao ganharem inteligência própria. Ao ganharem essa consciência, eles se tornam habilidades especiais mesmo dentre habilidades finais, e então, ao serem nomeadas, eles podem evoluir para se tornar Manas, habilidades ainda mais poderosas do que antes, justamente como foi o caso de Rafael. Rafael, que já era uma habilidade muito poderosa com consciência especial, recebeu o nome de Ciel e evoluiu para uma Manas. Michael é uma das 14 habilidades angelicais que existem, sendo o Lorde da Justiça, mas além disso, ele é considerado a mais pura das angelicais, e claro, a habilidade principal dentre as 7 virtudes, ou seja, ela era a habilidade mais poderosa dentre elas. Essa era a habilidade final do próprio Veldanava, onde mais tarde, antes de se aposentar, ele deu ela para Rudra, pensando que ela poderia ajudar seu discípulo a conquistar o mundo contra Guy Crimson. Infelizmente, Veldanava morreu muito cedo, e por isso ele não pôde ver tanto Rudra conquistando o mundo, ou ver como que essa habilidade era demais para
ele lidar. Michael era muito poderosa para Rudra e ele não conseguia lidar com seu poder. Dessa forma, durante os anos, Rudra precisou se reencarnar várias vezes para manter Michael sob controle e, claro, conseguir usar a habilidade. E durante os vários anos de reencarnações do Rudra, Michael foi desenvolvendo consciência e inteligência enquanto a alma de Rudra foi se degradando. E dessa forma, Michael, agora inteligente, começou a bolar seus planos para ressuscitar Veldanava sem que Rudra soubesse. Secretamente, Michael entrou em contato com um dos 7 anjos, Feldway, que ali o nomeou e completou sua evolução para uma Manas. E então, se tornando um Manas, Michael assumiu o controle de Rudra, que já estava degradado e fraco, e assim começou seu grande plano para a ressurreição de Deus. Mas agora, você sabia que Testarossa é tão perigosa que as pessoas nem precisaram avisar Rimuru sobre ela, porque meio que já deixava implícito que ela é perigosa e se deve tomar cuidado? Ou você sabe sobre a relação de Rimuru e Velgrind? Nesse vídeo eu conto tudo que vocês precisam saber sobre isso e eu sei que vocês vão gostar dele, então assiste aí e continua no canal. Agora, eu fui.